O legado extinto, quem herdará a Terra após a queda da humanidade? Num futuro distante, quando as luzes da civilização humana se apagarem, a Terra permanecerá como testemunha silenciosa de um legado extinto. O legado extinto, quem herdará a Terra após a queda da humanidade, mergulha nas profundezas de um mundo pós-apocalíptico, onde as ruínas urbanas são os monumentos de uma era que um dia foi dominada por uma espécie agora extinta. Nesse novo capítulo da história terrestre, uma intriga cósmica se desenrola. À medida que os vestígios da civilização humana são engolidos pela natureza e pelo tempo, surge a pergunta crucial: quem será o herdeiro desse planeta outrora vibrante? A narrativa explora a resiliência da vida, revelando como diferentes espécies, antes subjugadas pelo domínio humano, reivindicam o seu lugar na ordem natural. Os ecossistemas se adaptam e evoluem, criando paisagens inimagináveis onde a flora e a fauna buscam equilíbrio após séculos de interferência humana. Enquanto algumas criaturas assumem papéis inesperados como os novos guardiões da Terra, outras surgem como símbolos de uma transformação que desafia as expectativas. A natureza, antes moldada pelos desejos e necessidades humanas, agora dita suas próprias regras. Ao explorar os destroços de uma sociedade antiga, os observadores desse novo mundo enfrentam questões éticas e filosóficas sobre o que realmente significa herdar a Terra. O legado deixado para trás pela humanidade serve como um lembrete sombrio de sua ascensão e queda, enquanto as novas formas de vida lutam para entender e aprender com os erros do passado. O legado extinto não é apenas uma saga sobre a sobrevivência após a extinção humana, mas uma reflexão profunda sobre a natureza cíclica da vida na Terra. Enquanto as antigas estruturas desmoronam, uma nova ordem emerge, prometendo uma narrativa de renovação e esperança no coração da desolação. Além dos diversos cenários apocalípticos cogitados para um eventual fim do mundo, também se especula muito sobre o que aconteceria com a vida na Terra se apenas os humanos desaparecessem, um assunto que tende a surgir quando os efeitos das mudanças climáticas ficam mais evidentes no nosso dia a dia. Essa última hipótese, que envolveria um incidente incapaz de afetar diretamente a vida de outros seres, também representaria a possibilidade de que algum outro animal dominasse o espaço que até então foi ocupado pelo homem. Esse período de reinado do Homo sapiens é bastante significativo, dada a constante presença de evoluções, passando pelo desenvolvimento do fogo, da agricultura, surgimento da escrita, avanços na ciência, sem falar na própria revolução tecnológica que seguimos acompanhando atualmente. Mas, geologicamente falando, o domínio humano corresponde a uma pequena faixa de tempo. Uma breve retrospectiva. Há 4 bilhões de anos, a atmosfera primitiva já tinha se formado na Terra. Mas foi apenas entre 1 e 2 bilhões de anos atrás que ocorreu uma espécie de Big Bang, com a explosão de colônias celulares. Cerca de 540 milhões de anos atrás, a vida na Terra ganhou novos contornos, e em meio a ciclos, espécies desapareceram enquanto outras proliferaram. Mas foi a partir desse ponto que eventos extremos também resultaram em episódios de extinção em massa. Ou seja, em meio a processos evolutivos lentos, incidentes variados geraram mudanças rápidas e definitivas no planeta. O mais famoso, ocorrido há 65 milhões de anos, contribuiu com a extinção dos dinossauros. Mas acredita-se que outros de maior impacto tenham ocorrido, e evidências apontam que antes disso, 250 milhões de anos atrás, uma erupção vulcânica gerou um efeito cascata altamente destrutivo. Nesse episódio, 80% das espécies foram dizimadas. Os humanos, por sua vez, surgiram há apenas 180 mil anos, e aqui estamos nos referindo ao Homo sapiens, em específico. Considerando todo esse passado, o que seria esperado que ocorra a partir do seu desaparecimento? Diferentes cenários. Em meio a todas essas mudanças, alguns seres apresentaram uma capacidade surpreendente de se adaptar e proliferar. A partir disso, é possível deduzir que os animais que partiram das mesmas necessidades que os humanos tendem a desaparecer nesse cenário hipotético. Nessa lógica, será que os insetos são candidatos a dominar o mundo? Eles existem há pelo menos 480 milhões de anos e suas colônias geralmente são organizadas. Por outro lado, os fungos também são grandes candidatos a dominar o mundo, dada a sua presença massiva, e nem sempre percebida. Mas se pararmos para pensar numa escala ainda maior, as bactérias são as favoritas. Afinal, elas existem há 4 bilhões de anos e tiveram um papel fundamental na formação da atmosfera terrestre. Elas resistem aos antibióticos e estão presentes mesmo nos ambientes mais inóspitos, ou seja, por que pensar que isso mudaria de alguma forma com a extinção dos humanos? Os primatas, por outro lado, por não apresentarem uma capacidade evolutiva que supera a do Homo sapiens, não são candidatos em potencial.
O mesmo vale para animais suscetíveis às mudanças climáticas ou que, apesar da sua elevada inteligência, ainda não conseguem se adaptar ao meio terrestre, como os polvos. Apesar de todo o conhecimento adquirido, ainda não sanamos as lacunas que nos permitem compreender o passado em sua totalidade, e o mesmo pode ser dito quanto a antecipar o futuro. Sequer sabemos se o homem, que responde por boa parte dos problemas ambientais existentes, conseguirá resolvê-los e evitar a sua própria extinção. No final das contas, a imprevisibilidade segue sendo a única constante, e no meio disso tudo, mutações aleatórias e eventos raros desempenham um papel muito mais decisivo do que costumamos admitir. Gostou do conteúdo? Então, fique por dentro dos outros conteúdos aqui no Tecno Hall.